Bom dia a todos aqui presentes, bom dia aí ao pessoal que está online. Obrigada pela participação. Vamos iniciar hoje mais um PSS, que é o programa que a gente faz semanalmente, diálogo semanal de segurança, e também temos a REMEM, que é a reunião mensal de segurança. Essa a gente fez a semana passada. Hoje, a gente vai iniciar o nosso DCS com o Luciano, que vai trazer o tema aí bem importante, que é uma das ferramentas do Sistema Alerta. O Sistema Alerta é um sistema que previne e elimina acidentes. Quem é que lembra qual é a figura que representa o Sistema Alerta? A pirâmide, né? O pessoal aí está afiado, né? Tiveram treinamento aí e estão todos aí bem a par das ferramentas, né, do Sistema Alerta. Então, a pirâmide, a gente trabalha onde na pirâmide do Sistema Alerta? Na base, para mudança de quê? De comportamentos, hábitos e comportamentos. A gente trabalha sempre ali na parte verde, né, da pirâmide. E uma das ferramentas é a autoavaliação de segurança, a mais importante. Aí é você que é a barreira entre acontecer ou não o acidente, entre você se envolver num evento ou não. E aí o Luciano vai trazer aí para a gente. Tá? Fica aí à vontade, Luciano. Bom dia, pessoal. Bom dia, sala. Bom dia, quem está presente no online. Vamos lá? Ana já deu a introdução, né? Estaremos falando sobre a autoavaliação de segurança, uma das ferramentas do Sistema Alerta, que é importante entender que ela não é palpável, né? São ações que a gente tem que tomar e tem que estar na cultura. Enquanto ela não estiver na cultura, e na verdade ela existe na cultura da gente, mas quando a gente gera um hábito de autoavaliar, da forma que a gente aprende no Sistema Alerta, o ambiente fica mais seguro, né? A gente vai entender um pouquinho. Pode passar, Jéssica? Próximo slide. Pode passar? A gente vai entender um pouquinho sobre esse tema que a gente já tratou aqui em outros DSS, é que pesquisas de psicologia e neurociência estimam que uma pessoa faz entre 30 a 35 mil decisões diárias. Esses números incluem desde as decisões conscientes até automáticas, pequenas ou grandes. E aí nós somos moldados pelas escolhas rotineiras do que percebemos. Então, assim, somos moldados diariamente por nossas decisões, e algumas delas a gente nem percebe, são automáticas, né? São entre 30 e 35 mil decisões. Dessas decisões, 90% são rotineiras e 10% são escolhas não rotineiras, algo que surge sem ser uma rotina sua e surge no seu dia a dia. E desse percentual, escolhas rotineiras são cerca de 31.500 decisões que são tomadas rotineiramente. E apenas 3.500 são decisões não rotineiras. E essas decisões desde acordar, desde abrir o olho, desde descer da cama, como é que você desce, né? Desde escovar os dentes, desde calçar um sapato, colocar uma camisa por dentro. Então, são essas decisões que são moldadas diariamente, e os pesquisadores identificaram que a gente toma cerca de 30 a 35 mil decisões desse tipo. Aí pode ir para o próximo slide, Gélio? Só para que a gente entenda, como a gente tem 90% dessas decisões são rotineiras, a gente acaba entrando naquilo que chama de automático. E esse automático é que é o problema. A gente sempre acha que nunca vai dar errado, a gente acaba abrindo espaço para que haja algo fora da rotina. Um exemplo, eu sou acostumado a ir por aquela estrada, onde é que acontecem os maiores acidentes? Você faz uma viagem de Goiás para Suape e você mora em Pernambuco. Normalmente os acidentes acontecem quando você vai chegando perto de casa. Por quê? Porque o lugar que você está dirigindo já está na sua mente, que você conhece, aí você desliga todos os sensores de segurança, ou diminui, né? Então, o que acontece quando você pega uma estrada que você não conhece? Quando você pega uma estrada que você não conhece, os sensores de segurança aumentam, você não sabe o que está atrás da curva, você não sabe qual o buraco que tem à frente, você dirige com a atenção maior. Então, mas quando você entra na rotina, e mais de uma vez por aquele mesmo lugar, aquele ambiente acaba sendo rotineiro para você. E aí abre espaço para o que a gente chama de decisões rotineiras, motivam as decisões automáticas, né? Principalmente por 3 razões principais
ligadas ao funcionamento do nosso cérebro e ao comportamento humano. Primeiro, economia de energia mental. O cérebro busca formas de gastar menos energia. E aí, de fato, o nosso cérebro vai se adaptando a buscar menos energia para determinadas atividades ou determinadas ações. Sentar na cadeira. Quem primeiro balança ela antes de sentar? Está entendendo o que eu estou dizendo? É uma rotina, né? Mas ela pode estar quebrada. E aí? Ela pode ter perdido a resistência, mas dificilmente a gente vai mexer nela, né? Uma cadeira de plástico, principalmente, quando a gente vai sentar, quem é que balança ela para ver se está resistente? Dificilmente a gente faz isso, mas são hábitos que a gente precisa ter como atenção. A autoavaliação de segurança trabalha nessa rotina, nessas atividades, nessas ações. Segunda razão é construção de rotinas e hábitos. Repetir comportamentos cria atalhos no cérebro, circuitos neurais otimizados para que não precisamos pensar em cada pequeno passo. Isso nos permite focar em tarefas mais complexas ou novas, deixando o básico no piloto automático. Algumas coisas na vida da gente a gente vai deixando no piloto automático. Primeiro, a gente quer economizar energia e depois a gente liga o piloto automático, não é? A gente nunca acha que vai dar errado. Esse é o problema da gente. A gente nunca acha que o que a gente faz rotineiramente, eu sempre fiz desse jeito, né, vai dar errado. E aí, como é rotina, você já tem uma prática, às vezes já quer subir no caminhão para fazer uma carga e descarga, já não quer colocar mais o cinto trava-queda, porque você já é prático naquilo ali. Às vezes não quer colocar mais o óculos de proteção, né, para fazer uma carga e descarga, porque você já acha que vai dar certo. Não quer colocar uma luva para fazer um trabalho, uma operação, porque acha que aquilo ali já está protegido. Usar a bota, né? Você não quer usar a bota. A maioria dos motoristas tem uma frequência de querer dirigir sem sapato. Mas a gente sabe que não pode, até mesmo porque Deus o livre um acidente, a bota ela serve como apoio para você tirar o seu pé. É uma proteção para você. E a gente sabe que a gente precisa entender que com a gente, comigo, com você, algo pode dar errado. E aí, quando a gente está com esse pensamento, a gente cria um alerta e a autoavaliação de segurança é para que a gente tenha esse alerta constante. Nunca baixar a guarda. A terceira razão é falta de atenção plena, que é o mindfulness, que é o excesso de estímulos. Quando estamos ansiosos, estressados ou distraídos, entramos no automático para dar conta de várias coisas no mesmo tempo. Isso é comum em ambientes com muitas tarefas e informações simultâneas. Eu não quero ficar num posto, eu quero correr para não ficar num posto sem banheiro. Ou planejamento do motorista, às vezes, o nosso planejamento é chegar em determinado destino. E aí a gente começa a querer medir um plano para chegar lá e às vezes não vai dar certo. E quando a gente começa a ver que surgiu um acidente que você não contava com ele, e na frente surgiu um pare-siga que você não contava com esse pare-siga, e as coisas começam a dar errado, a mente da gente começa a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, querer agir de uma forma diferente. Chegar em casa. Quem é que não fica ansioso para chegar em casa quando você está vindo de viagem, e aí você começa a se programar? Os maiores desafios da LVA sempre foram as sextas, os sábados, porque às vezes o motorista vai tirar o 7º dia no domingo, não quer parar em qualquer lugar. E isso é fato. Mas só que você precisa entender que nada pode ultrapassar a segurança. Nada pode ultrapassar aquilo que tem que ser feito. Eu sempre digo aos meus filhos, não se tira atraso fazendo ultrapassagem indevida, indo pelo acostamento. Atrasou. Coloca na tua mente que não vai dar certo, não vai dar certo. Não adianta querer você agir. E aí você se coloca na presença de um colega que está lá no caminhão, no carro pequeno, vendo o motorista andar a 70 km por hora numa pista molhada. Imagina quem está atrás. A criança que está aprendendo na escola sobre educação no trânsito,
e ver assim, ô papai, qual a velocidade que o senhor está? Eu estou a 70, meu filho. Por que aquele caminhão que tem a placa de 55 na chuva está a 70? Ou vocês acham que não tem essa dúvida? Não é? Então, assim, é importante a gente entender que o nosso hábito, ele precisa, a gente tem 35 mil decisões diárias, mas essas diárias, ela entram, às vezes, no automático, porque eu já faço isso. Eu quero criar um atalho, eu quero descansar minha mente, não é? Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vai conseguir fazer várias coisas? Você vai precisar focar em algo. E aí, a gente não vai estar aqui medindo, contando tarefa, que ninguém vai conseguir fazer isso, e a gente nem consegue te explicar como é que os cientistas fizeram esses cálculos. Mas, em contrapartida, entenda que cada ação que você tem é uma decisão. E essa decisão tem que ser feita com segurança. Observe que depois que muitos de vocês, quando chegaram, muitos de nós, né, quando chegamos aqui na LVA, mudamos o nosso pensamento de segurança, esses DSS constantes, os treinamentos que vocês fazem, né? Já ouvimos dentro da sala de aula o motorista dizer que quando saía de casa para o trabalho, ele saía com meia hora antes para chegar. E ele vinha pelo acostamento, corredor, bastou alguns dias de treinamento e a vida dele mudou. Ele começou a sair com 1h30. Será que ele corria em 30 minutos? Não é? Então, outros testemunhos que a gente já escutou aqui, que às vezes até num carro pequeno quer levar os 80 km por hora. Eu já vi isso já. Eu já andei com motoristas que eu disse, cara, deixa eu pegar o carro, porque a gente está num carro pequeno, não precisa andar em 80. Eu já precisei pegar o carro do veículo, o pequeno, o autopasseio, para poder conduzir o veículo, porque a mente do motorista estava em 80 km por hora em pista seca. E isso é bom, porque é cultura. Prova que a cultura já entrou na tua mente, já faz parte do teu hábito. Você já age com segurança. E isso é importante. A nossa intenção é essa. As decisões existirão. São muitas decisões que você não percebe, mas o que você tem que medir é em que momento eu estou quebrando esse princípio de segurança. Em que momento eu acho normal me jogar em cima de uma cadeira? Pode cair. É simples, mas pode gerar uma queda. Então, a sua vida é muito importante. Tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. É melhor você ter cuidado do que tomar um remédio. Ok? Pode passar, Jéssica. Aqui a gente vai falar sobre a ferramenta, mas, assim, na verdade, a intenção desses slides é falar sobre essas decisões. A gente precisa entender que a ferramenta ela existe, mas se eu não entender que eu vou usar ela rotineiramente, porque tem uma pergunta dentro do treinamento do Sistema Alerta que diz assim, quando é que eu vou usar essa ferramenta? Quando é? Aí vai dizer, não, no início do turno, no meio do turno, no final do turno, na passagem da mudança de tarefa. É toda hora. Toda hora você toma decisões. Imagina um motorista dirigindo, principalmente quem dirige vocês, né? Profissionais da carreta, que a gente aprendeu com Pedro e Bino, né? Aquela saída de várias marchas. Imagina as decisões de trocar marcha por marcha. Enquanto o colega está dirigindo um carro pequeno, que passa 3 marchas, está do teu lado, tu vai na 10ª, na 9ª marcha para sair do canto, para poder desenvolver alguma coisa. Na 7ª, na 6ª. Então, imagina as decisões que você vai tomando. E tudo na vida é decisão, é olhar o retrovisor, é pisar no freio, acelerar, né? É como você vai fazer uma ultrapassagem. Então, a autoavaliação de segurança é importante para que a gente possa sair do piloto automático. Com a AAS em mente, nós paramos e o que estamos fazendo e analisamos o que pode dar errado. Dessa forma, conseguimos agir de maneira mais segura e consciente. E aí vem uma pergunta, faz sentido isso para você? Isso faz sentido? Você, toda vez que for tomar uma decisão, você parar, e aí vem aquela, vai parar em 35 mil decisões? Não. Mas quando você for se levantar da cama, primeiro observa se não tem nada embaixo. Parece brincadeira, né? Tudo pode acontecer. Você pode ser surpreendido. Sentar num vaso sanitário. Quem é que não abre a primeira tampa e olha, deixa eu ver se tem alguma coisa?
Pode ter um sapo, pode ter uma cobra, não é? Quem já viu um vídeo desse? Então, a gente já viu que pode acontecer. Então, se pode acontecer, eu vou lá e... Ah, mas minha fossa é tapada. Sim, e aí? E se abrir um buraco que você não viu? Então, o que eu digo é cuidado, é dê atenção, sempre. Não faz sentido ter atenção, pode passar já. Então, ao realizar uma AAS, pense sempre na imagem do semáforo e o que devemos pensar em cada etapa. Primeiro, avaliar o risco de cada tarefa. O que pode dar errado? O que pode dar errado quando eu vou fazer uma tarefa, executar ela? O que é que pode dar errado quando eu vou sentar na cadeira? O que é que pode dar errado quando eu vou sentar no vaso sanitário? Principalmente vocês que vivem em banheiros que vocês nunca... não são rotina de vocês. Aí é que vocês têm que ter mais atenção. Ver se o vaso está fixo, ver se o vaso está rachado. Porque sentar no vaso rachado pode provocar uma quebra. E se quebrar, como é que você fica lá? E aí? Assim, são detalhes que você vai executando. O que é que pode dar errado na tarefa que eu vou... 35 mil decisões eu vou fazer em todas as 35 mil? Não. Mas cada vez que você vai criando aquele hábito e achando normal, aí você dá uma parada em algum momento para dizer, cara, será que eu estou fazendo certo essa tarefa? Será que eu estou executando? Né? Segundo, analisar como reduzir o risco. Aí tem um treinamento, ferramenta ou conhecimento para realizar a tarefa de forma segura. Toda vez que a gente vai fazer uma investigação de acidente, a gente faz essa análise com um colaborador. Você foi treinado e a gente sabe que aqui na LVA nós somos treinados para executar uma tarefa. E ninguém pode dizer assim, cara, eu não tive esse treinamento. Em algum momento vai ser questionado se você sabe como colocar um calço. Nós fomos questionados com isso. Você faz uma pergunta ao motorista quando faz o OPI, que ele não coloca o calço, se ele sabe como fazer. E aí eu fiquei me imaginando como transportador, porque o cliente foi que questionou. Eu fiquei me imaginando como um transportador questionar o motorista. Meu amigo, eu sei que às vezes pode acontecer do cara não saber, mas numa rotina nossa, que já é prática, né? Que na LVA já se comenta sobre isso, que tem que fazer. Não é? Ela disse assim, mas quando o local é plano, você fala sobre calçar o veículo? Aí eu disse, sim, na LVA não precisa estar inclinado. Existe uma orientação que quando tem aclive e declive, no estacionamento, o calço tem que ser mais prioritário. Mas, na LVA, a gente fala, parou o veículo, calçou. Por quê? Por uma questão de cuidado. O calço, no lado direito da carreta, no último eixo, vai te fazer você dar a volta olímpica. Então, é um processo que te motiva a fazer a volta olímpica. E o que é que pode acontecer na volta olímpica? O que é que pode acontecer com você na volta olímpica? Encontrar uma pessoa debaixo, encontrar um cachorro, encontrar um cavalo. Meu amigo, hoje em dia, você passar por cima de um cachorro, tá crítico. Porque assim, a proteção do animal, as leis são mais rígidas com a proteção do animal. Então, a gente precisa entender essas coisas. O calço não está ali somente para eu... não vai descer, não. O carro não vai descer, não precisa de calço. De fato, o local que você está é plano, não vai precisar tanto, o calço não vai fazer tanto efeito, porque você tem lá o freio de estacionamento, você tem outros recursos, e o calço fica sendo apenas mais uma coisa de processo. De fato, a gente entende sobre isso. Mas o calço vai te fazer tu dar a volta olímpica. E a volta olímpica se torna mais importante em alguns momentos de plano do que o calço. Então, a volta olímpica vai fazer você olhar o veículo, ver se alguém tirou o gavião, destravou a carreta. Mas nossos carros têm cadeado. E se não tiver? Se alguém fez a manutenção, né, Marcos? E esqueceu de botar o cadeado. Aí você parou num posto, aí está lá o gavião aberto, você vai sair, você não fez a volta olímpica. E vocês sabem que isso acontece. Um amigo, né, ajudando o outro, né? Um carreteiro ajudando o outro, que não gostou de alguma coisa na hora do banho, que na hora do restaurante o cara não foi legal com ele, uma discussão besta, aí o cara vai lá e puxa o gavião e deixa você na mão. Aí você não fez uma volta olímpica que levou ao mal. Uma coisa que você estava pensando em chegar em tal destino, acabou sua vida ali. Acabou seu dia. Atrapalhou tudo, com risco de acidente gravíssimo. Uma volta olímpica. E aí, alguém diz assim, mas Luciano, não tinha nada atrás. Como é que você sabe que não tinha nada atrás?
Ah, vou dar uma ré num posto. Sim, mas como é que você sabe que tem nada atrás? Porque no meu carro pequeno eu dou volta olímpica, cara. Eu parei meu carro de frente de uma casa e fui para a igreja. A minha cabeça desse cara, eu parei ela fez na casa do cara. Se o cara for chato, ele vai botar prego no meu pneu. Aí eu fui, ó, porque eu estava na comunidade. Aí eu parei o carro, quando eu fui descer de paletó da igreja, tudo, eu fui olhar os pneus. Eu pensei isso na igreja, o que pode ter acontecido? Porque eu pensei. Aí se eu não faço e eu furo o pneu, eu disse, pô, na igreja eu pensei nisso. Então, assim, o cara pode chegar lá, botar um prego no teu pneu lá, e aí? Uma voltinha só. Uma criança brincando de bola de gude, atrás do carro, todo escondido, você passa por cima, e aí? O que é melhor? Fazer o giro ou passar por cima de uma criança? Isso é uma pergunta que a resposta é lógica, né? É óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente acha que é um absurdo, né, falar sobre isso, né? Aí o colega vai estacionar um veículo rápido, vai urinar ou vai beber uma água rápida, e quando chega ali, o cara parou. Já aconteceu aqui na LVA. O cara parou para se cobrir do sol. Aí parou o carro atrás do tanque, com risco de ser batido numa ré. Por quê? Se não pediu auxílio, isso a volta olímpica resolve. Agir, o verde, né? Agir para garantir uma operação segura. Tome as medidas necessárias para assegurar que o trabalho seja realizado de forma segura. E aí está claro, não pode passar já. Pode passar, pode clicar aí até preencher, porque esses slides veio com essas. Então, assim, como faço a avaliação? Como faço a avaliação de segurança, né? Ou de risco? E por que, em muitos casos, não é feita? E qual é a causa? Né? Como faço a avaliação de avalie, analise e age? E por que muitos casos não é feita? Aí antes, não sabe do risco, mas não sabe o que fazem. E durante, sabe do risco, mas não acreditam que pode ocorrer algo. E aí, por isso que quando você chega perto da sua casa, o sensor de segurança diminui, porque você conhece a estrada, e aí desliga, né? Você acha que não vai dar errado. E qual é a causa? Antes, fator organizacional e fator pessoal. E durante, fator pessoal e o fator organizacional. Essa parte aqui de quando utilizar, é aquilo que eu já falei, né? Ao assumir o turno, durante e ao seu final. Antes de mudar a atividade, durante o turno, para atividades de trabalho rotineiras e não rotineiras, ou circunstâncias não usuais. Após um acidente ou quase acidente, quando altera-se as condições de uma tarefa. Então, é isso que eu tinha para dizer sobre a autoavaliação de segurança. Tomem cuidado, é a vida de vocês que está em jogo. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de salvar vidas, não somente a sua, mas a do próximo. E aí, eu tenho certeza que muitos dos senhores aqui, eu acredito que quase todos ou todos, tem sempre alguém querendo que você volte para casa. E aí é importante você pensar nessas pessoas. E a gente está aqui não é somente pela gente. Não é só a gente que faz a gente estar aqui. Nós estamos aqui porque outras pessoas precisam da gente, dependem da gente, e essas pessoas querem que a gente volte para casa. Deus abençoe, que o seu dia seja maravilhoso. Amém. Muito bom. Gente, continuando aqui, para a gente não se estender muito, a gente vai falar de outra ferramenta do Sistema Alerta, que é a IKEA. Quem é que lembra o que é IKEA? Hã? IKEA? Calma, um de cada vez. IKEA, o que o senhor acha que é IKEA? IKEA. Investigação. Vamos lá, todo mundo. IKEA significa o quê? Investigação de quadro e acidente. A gente recebeu aí, ó, na última reunião do comitê com a Raizen, as melhores IQIs de maio, que é sempre um mês anterior ao que a gente passou. Vamos ver aqui, né, os sustos que os motoristas passam diariamente, que vocês precisam relatar, e por que a gente precisa relatar isso depois dos vídeos, tá? Vamos assistir aqui. Passou direto. Não. Volta de novo.
Esse passou. Sempre aparece lá onde está a setinha, tá? Aí o motoqueiro. É isso. Eles resumiram em 3 agora, mas a gente sabe que a importância desses relatos aí para o nosso dia a dia é o aprendizado que a gente tira, né, de cada imagem dessa, de cada situação dessa, e temos recebido, graças a Deus, e a vocês aí, os relatos, né, que estão acontecendo com os motoristas da LVA também. E aí, por que é importante a gente relatar uma IPA, né? Passa aí, Viado. Nosso colega aqui, Fernando, falou para a gente. Por que é importante? Vamos ver o vídeo. Pode passar o... bota esse vídeo aí, por favor. Primeiro, a gente tem ali a foto da melhor IKEA de junho da LVA. Depois a gente vai ver a melhor IKEA, que foi o de Genival, foi escolhido. E a gente vai saber também como assim melhor IKEA. No final do vídeo a gente vê lá. Pode botar aí. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre IKEA, investigação de quase acidente. Faz parte de uma das ferramentas do Sistema Alerta. E a gente precisa falar sempre sobre isso, porque é uma ferramenta que ajuda muito a prevenir os acidentes. Eu estou aqui hoje com um motorista que vai reforçar isso com vocês, né? A importância de vocês relatarem isso. Diariamente a gente passa por várias situações, mas a gente precisa divulgar isso com os outros, né? Para poder gerar lições aprendidas. Além da importância, né, do aviso, né, salvar vidas, que é em primeiro lugar, que a gente sempre visa, né, e também para que outros colegas não venham passar por essa situação, né, que a gente às vezes passa por uma situação de perigo, né, de risco em determinado local, e outro colega já sabendo, né, do acontecido anteriormente, já vai evitar acontecer isso também. Então, é de grande importância a gente estar sempre alertando as IKEAs para nossos colegas também não passar pela mesma situação. E o valor que você recebe é o mais importante? Não, jamais. Isso aí é só um brinde, né? Uma gratificação, um prêmio, né? Uma forma de, tipo, foi bom, né? Valeu a pena e tal. Mas o importante é salvar vidas, em primeiro lugar. Olha só. Cadê Fernando? Cadê Fernando? Aí, levanta ele aí. Muito bom. É isso aí, ele resumiu, né? Tudo. A gente tem a nossa campanha interna de relato do IKEA, né? Investigação de quais acidentes. Está ali aonde? Na pirâmide. Está em que lugar ali na pirâmide? Está no meio, né? Atenção. Pode acontecer algo com você. E aí, para que não aconteça e não tenha consequência, que é quando acontece o acidente, está lá na vermelha, né? Na parte vermelha da pirâmide, a gente precisa relatar as IKEAs, como ele falou ali, para gerar lições aprendidas, e aí a gente aprender que daquela forma ali eu não posso fazer, senão eu vou me envolver num acidente, né? Senão eu vou causar algo para alguém ou me ferir também, ou dano material, ou prejuízo ambiental, ou para a marca da empresa. Tudo isso é considerado acidente, e a gente não quer se envolver em acidente, né? E a gente não se envolve em acidente. Vamos continuar assim, 0 acidente, né? E para isso a gente tem que utilizar as ferramentas do sistema que ajuda a gente a prevenir e eliminar, mudando os nossos hábitos. Quando a gente vê uma lição aprendida, a gente muda hábito, muda, porque você poderia estar fazendo do mesmo jeito que a gente viu no vídeo, e não vai fazer mais, né? Vai ficar mais atento, vai ficar mais a par de tudo que está acontecendo ao seu redor enquanto você está dirigindo, e vai conseguir se sair do inesperado, que acontece, e a gente viu o que acontece, né, nos vídeos. E aí o Denival, ele foi a que mais chocou a gente, né, do mês anterior. Quantas IKEAs? 15, se eu não me engano, não foi? 15 relatos de IKEAs, que ainda é pouco para a quantidade de motoristas que tem rodado aí, né, por esse mundão. Então, todo dia acontece. Todos os dias acontece. Todas as vezes que a gente recebe o relato, como é que eu posso fazer esse relato, Ana? Manda para a gente o horário, decora lá o horário que aconteceu, que você não vai parar na hora que aconteceu, a não ser que você esteja muito nervoso, né? Se sair de uma situação,
para no local seguro, respira, liga para a gente, diz que está se recuperando, por isso que parou. Não segue, se estiver nervoso, que às vezes acontece, de você ter um susto muito grande, né? Decora o horário, passa um áudio para a gente dizendo mais ou menos como foi e a gente vai baixar essa imagem para mandá-la para o nosso cliente e também avaliar e gerar a lição aprendida para vocês. Que lição aprendida é essa? Mas primeiro, vamos ver aqui a IKEA do Denival. Denival está aí na live? Denival está aí, ó. Vamos ver, Denival, a sua IKEA, viu? Depois você vai falar aí com a gente. Essa não tem áudio, mas olha só. De novo. Denival, pode ligar o seu áudio aí? Pode falar, Denival? Pode acionar aí seu microfone. Vai não? Pronto, Denival, pode falar. Clica no microfone. Clica no microfonezinho aí da tua tela. Tá indo. O teu microfone eu acho que não está funcionando, né? Tá, não está conseguindo. Mas foi um susto. Bora botar a imagem dele ali para a gente ver. Pelo menos o seu rosto a gente vai ver. Agora foi. Agora! Tinha que aparecer, né? Olha aí pra gente, como é que foi essa situação? Aí eu vim descendo a serra aí a Serra do Louro, ali na Chapada Diamantina, né? Quando eu deparei, vinha esse FH subindo a ladeira, cortando os carros, subindo a ladeira e eu descendo. Deu até aquecimento nos freios. Eu Muito querendo bom. parar o carro para não colidir de frente com esse irresponsável, né? Para mim, esse cidadão é irresponsável, porque eu também estava vindo para casa. E a viagem foi para Suape, aí estava a caminho de casa também, e sem pressa, né? Graças a Deus, consegui diminuir a velocidade do carro, que eu também ia na velocidade compatível da descida da ladeira, que a descida ali é 40 km. Aí lá já tem uma lombada de 40 também. Aí eu já vim me precavendo, aí apareceu esse irresponsável aí, cortando os carros, subindo a ladeira. Muito bom. Palmas para Denival, gente. Muito bom, Denival. Continue assim, sempre atencioso. Ele é o campeão de ganhar aí as IKEAs. Está sempre relatando aqui para a gente, trazendo a lição aqui aprendida para vocês, tá? Mas ganhando... O que foi que você mais ganhou com essa situação? Eu ganhei a minha ida para casa, proteção do veículo da empresa, né? Que é o equipamento, e o mais importante é que a segurança da vida, né? A vida é mais importante disso tudo. Exatamente, gente. Só isso que importa. Quando a gente fala, relatem o IKEA, para a gente ver, ó, aconteceu com o nosso colega aqui, na nossa operação, o cara foi jogado para o acostamento. Se não tivesse atento, se tivesse distraído. Pode sair, né? Ele ainda pode ser escolhido lá pelo nosso cliente, que é agora que eu vou falar para vocês. Por que é importante? Primeiro, salvar vidas. A gente falou o tempo todo aqui de salvar vidas, de voltar para casa com segurança. Ele salvou a vida dele e a do outro. E de outras pessoas, porque se tivesse ali um evento, poderia envolver outros carros também, né? De onde ele estava. Aonde ele estava, nesse sentido aí. Então, a gente tem a campanha LVA interna, que é aquela que melhor... a mais assustadora, como a gente viu aí, recebe R$300, tá? Um bônus, uma gratificação, um incentivo, tá? Mas que o mais importante é salvar vidas, sempre frisando isso, tá? Independente de você receber valor ou não, é importante que traga para cá para gerar lição aprendida. Essa IKEA, sendo escolhida pelo cliente Raizen, que tem uma campanha interna, Raizen, cliente Raizen, entre as 10 melhores do mês de junho, porque ela vai escolher ainda de junho, a gente viu as de maio ali, né? Então vai escolher as de junho. Se ele for escolhido, ele vai receber mais R$200.
entre as 10. Ela escolhe sempre 10 mensais. E se a dele for a melhor dessas 10 do mês de junho, ele vai receber R$400. Juntando com o que ele já ganhou aqui, vai ser R$700, porque estava atento, porque não se distraiu no trânsito, porque se a gente se distrai com qualquer coisa ali, se o celular dele acende a tela, vocês acham que ia dar tempo de sair? Só acendeu a tela. Nem estava alto, estava só no silencioso. Acendeu a tela, se distraiu, perdeu o controle, acabou com tudo. Todo sonho que ele ia ter para frente não ia acontecer mais. Né? Então, esse incentivo, e além do mais, pronto, vamos supor e vamos torcer que a Denival seja a melhor do mês de junho. Vai ter outras melhores dos outros meses. Cada mês tem uma que é escolhida pela Raizen como a melhor daquele mês. São 12 meses de ano safra. No final do ano safra, entre essas 12, vai escolher a que mais assustou. E aí, essa que mais assustou vai ganhar também uma outra premiação, que é participar do rodeio de caminhões, com tudo pago, num resort com a sua família. Tá? 3 dias lá no resort. Então, vejam quantas possibilidades aí. Mas a mais importante é salvar vidas, trazer a lição aprendida. Que lições aprendidas a gente teve com as IKEAs aí relatadas, né? Essas aí, ó. Algumas aqui que a gente selecionou. Então, motoqueiro entra de forma súbita em frente do CT, motoqueiro em local de ponto cego, lombada sem sinalização de pintura, micro-ônibus parou em cima da faixa de rolamento para descida de passageiro, motorista terceiro, autopasseio, adentra a via do caminhão com risco de colisão lateral, ultrapassagem de terceiro com risco de colisão frontal, motoqueiro em local de ponto cego em rotatória, freada brusca por baixa visibilidade pelos raios do sol, frenagem brusca também por animal na pista e risco de colisão traseira. Então, algumas que a gente viu aí, né, resumidamente, todas elas são investigadas e geradas lições. Tá? Então, algumas ações que a gente traz aqui e relembra para vocês que precisa ser aplicada no dia a dia. Cuidado com os animais na via. A gente viu aí que teve eventos, né, um quase acidente direcionado aí com animais. Manter a distância de segmento correta, evitando assim frenagens bruscas. Sustos, né? Se deparar com o inesperado e você não está numa distância adequada. Atento às sinalizações da via. Então, ver animais na pista, velocidade compatível, velocidade permitida para a via, às vezes, não é a que você precisa empregar para o seu veículo. A gente tem a velocidade já determinada, né, para a empresa. 80 é a máxima, 75 é a de segurança. Na chuva ou pista molhada, 60 a máxima, 55 a de segurança. Esperar o inesperado. Então, foco no que você está fazendo. Nada de desviar, olhar para ver outdoor, mulher bonita, passando, né? Aí, foca. 5 segundinhos só, olha para a mulher bonita e volta rapidamente que você está com um bitrem, né, Eudes? Por que você está rindo? Eu não entendi. Aí, ó, atenção aos usuários vulneráveis. Ciclista, motociclista, pedestre, o veículo menor, fiquem sempre atentos a isso, porque se depara com aquelas situações ali, o cara para na rotatória, vai pegar a sombra do caminhão, quando você estiver estacionado em algum local, antes de sair dos postos, nos pernoites, dá a volta 360, que a gente se depara com situações inesperadas mesmo, inusitadas. Ficar atento aos espelhos retrovisores, identificando ultrapassagens indevidas dos terceiros. A gente viu, né? A ultrapassagem lá, no caso do Benival. Rotatória, mantenha atenção e velocidade compatível, atenção aos usuários vulneráveis. Atenção redobrada durante o amanhecer e entardecer, lusco-fusco, que é a hora que a gente está sendo encandeado aí pelo amanhecer, aí às vezes não dá para você enxergar direito. Atenção redobrada, diminui a velocidade, para que a gente tenha segurança do que você está fazendo, né? Enxergar realmente o que você está fazendo. Pode passar. E aí, recebemos também, mudando agora um pouco de assunto, falamos da AAS hoje, né? E da IKEA, 2 ferramentas do Sistema Alerta. Alguma pergunta sobre elas? Para a gente mudar o assunto? Vamos lá. Seguindo, boletim da Raizen. A gente já falou sobre esse tema, já temos lá no nosso Acônitos, que é o sistema que vocês estão acessando para entrar no DSS, falando especificamente sobre esse assunto, que é a FISPIC, que deixou de ser FISPIC e passou a ser FDS. Tá? Então, ele mandou esse boletim aqui só para a gente relembrar que
sobre essa informação, que houve essa mudança. A gente já está com as FDS aí no corredor também, e também vai estar lá no aplicativo de vocês para consultar quando for necessário. Então, o objetivo desse informativo aí é orientar as transportadoras de combustíveis sobre a transição obrigatória de ficha para ficha de dados de segurança, conforme a ABNT aí 14725. Pode passar. O número ali. Então, todos os transportadores que trabalham aí com o cliente, não só Raizen, tá? Vibra, Ali, todos mudaram também, Ipiranga. Com a recente atualização dessa ABNT, a gente reforça a importância da transição, né, dessas fichas para FDS, e essa mudança visa garantir maior padronização, clareza e segurança no manuseio e transporte de produtos químicos perigosos, especialmente os combustíveis. Diante disso, a Raizen tem alguns pontos aí de atenção. Somente utilizar e repassar essa FDS atualizada, então a gente já atualizou, e certificar que vocês tenham conhecimento, fizemos DSS, estamos reforçando agora também, vai ficar lá no aplicativo, tá? E promover treinamentos, é isso que a gente está fazendo, informar, contínuas leituras, a gente vai ter algumas leituras também, priorizar o cumprimento das exigências legais e operacionais relacionadas ao transporte seguro de produtos perigosos. E a gente tem, pode finalizar aí, feito isso, né, também pode passar, para que toda a informação chegue para vocês na mesma velocidade que a gente recebe do nosso cliente, tá? Alguma dúvida?